Fala galera, tudo bem? Sou o Luiz Cláudio, criador do canal Reforça Matemática. Seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixe seu like. O vídeo de hoje é mais a respeito de quem ainda não começou a fazer concurso público e tem intenção, e mais às vezes não é bem incentivado, né, por alguns próximos. Então, eu como concurseiro, eu vou falar a minha experiência e o que eu acho e que na realidade acontece, o que não acontece, quando se trata de você vir a ser um funcionário público, seja ele também pode ser pelo vínculo CLT ou estatutário. Mas eu estou falando a respeito de você que ainda não começou a fazer concurso porque está sendo mal informado, pessoa te desanimando. Então tem mitos e verdades, né? Tem aquele lance de concurso é peixada, não vai chamar, é falcatrua, é para ganhar dinheiro. Então vai uma opinião minha. Gente, primeiro você tem que estar em mente que o ser humano é isso. Tem pessoas de bom caráter, de mau caráter, tem coisas que vira comércio, vira negócios. E concurso público, em algumas situações, não é diferente. Vai haver o concurso para levantar dinheiro para determinada instituição? Vai. Pela política do Brasil, que a gente conhece, né, falando mal, mas é a realidade, existe falcatrua para tudo. Então, é comum, sim, em algumas situações, acontecer concursos mais para levantar dinheiro. Assim, tanto é que tem algumas situações que o próprio Ministério Público suspende o concurso, tá? Mas quando você quer começar a fazer concurso, você não tem que ficar ligando para essas coisas. Você tem que ter uma mente aberta para saber analisar o cenário, tá? Que é meio que parecido com um jogo. Fora o fato de ter que estudar, se inscrever e tudo mais, existe uma parte aí que é a estratégia, tá? Então vamos lá. Você não é concursado, ou é desempregado, nunca teve mesmo emprego, ou está numa firma privada, particular, de carteira assinada, tal. Ou contrato também pode, em algumas situações. Ou é autônomo, enfim. Mas você quer entrar na área pública, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, você tem que esquecer. Não é esquecer. Você tem que saber que essas coisas que eu falei existem. Existe peixada, existe pessoas que, sei lá, que malandramente por alguma situação conseguem entrar. Existe. Não existe pessoas que compram diploma, não existe falso médico, não existe pessoa com carteira de habilitação comprada. Então, não fique achando impossível de alguém conseguir alguma falcatrua para entrar, não. Só que vamos lá. Você sempre vai conhecer algum concursado que ou é teu parente, ou é um amigo, um vizinho, e que você vai poder perguntar, ou vai saber da índole da pessoa, vai conversar a ponto de você ver que realmente existe pessoas que entram fazendo concurso na cara limpa. Eu sou um. Eu passei a fazer acreditando nisso. A pessoa que, né, minha esposa na época, namorada na época, me incentivou. Eu não tinha esse lance ainda de ficar discriminando concurso, porque eu era do interior, nem sabia que era concurso, na verdade, concurso público. E quando eu conheci, gostei muito, porque eu sou um cara que sempre gostei de estar estudando, de estar competindo, gosto de provas, então isso para mim foi uma gota d'água para eu entrar no mundo dos concursos. Só para vocês terem noção, que eu sei do que eu estou falando, tem alguns concursos, eu tenho muito tempo que eu não faço concurso com frequência, tá? Eu fiz concurso de 2000 até 2011. Só que com frequência mesmo, fazer muitas provas durante o ano, foi até 2006, aí 2007, 2008, 2009 estava voltado mais a fazer cursos técnicos, entendeu? Aí em 2000 fiz vestibular para a faculdade, em 2009 entrei na faculdade, fiquei focando mais nessa faculdade e abri um pouco de mão, mas em 2011 o concurso que eu fiz, a qual eu sou concursado hoje, abriu várias áreas aqui no município de Itaboraí. Então, eu fiz e passei e fui chamado para a Guarda Municipal, auxiliar de serviços gerais do Itaprev, um instituto de previdência, e cheguei a trabalhar 11 meses nesse que foi o primeiro que chamou. Antes tinha passado de Niterói para serviços gerais da Fundação de Arte de Niterói, mas esse mesmo dentro das vagas, muita gente teve que botar na justiça para entrar,
Eu fui um dos tais, e quando chegou a chamar, já vi isso passado 9 anos. Impressionante. Aí eu recebi uma cartinha, o cara veio trazer minha casa, mas aí eu estava em outra, não quis ir mais, não era negócio. Mas só para você ter uma noção, para não ficar o vídeo muito grande, eu passei em concurso do Cobra Tecnologia, que é uma terceirizada do Banco do Brasil. Passei na Casa da Moeda Vigilante. Passei Guarda Municipal aqui de Itaboraí, como eu falei. Passei no Correio, só que o Correios para carteiro eu perdi a data de... Eu deixei para levar o atestado médico em cima da hora. Fui de manhã para poder passar no local que eu marquei com a pessoa. Cheguei lá, eu estava fechado, acabou que eu perdi a parte física porque eu não tinha um atestado médico. De repente, se fosse 100, não sei se eu conseguiria, mas não fui. Para não perder mais tempo e não ficar mais frustrado. Eu passei em uma educação de Niterói também para quase o mesmo que eu faço hoje como agente administrativo escolar, mas perdi o entrega de documentos também. Eu estava entre os 27 que era para entregar documento. Eu fiquei focado em de monitor de creche que saiu em Nova Iguaçu. E esse, como era cadastro de reserva, eu fiquei mais de olho no outro que tinha vagas regulares e acabou que eu perdi o prazo. Mas enfim. Mas aí dos que eu tomei posse, passei no Rio Bonito também, tá? Para Serviços Gerais também. E desde que eu tomei posse, eu passei e trabalhei na Supervidência de Itaboraí, Guarda Municipal. Não fiquei porque eu estava fazendo faculdade ainda. E lá estava o horário, estava começando, então a escala estava meio complicada. Eu estava faltando muitas aulas, inclusive faltando umas provas. Tinha semana que eu só estava em 3 dias na faculdade. Então eu tinha que escolher, eu trancava a faculdade, coisa que eu não podia fazer mais. Eu já tinha trancado, eu tinha excedido minhas chances de trancar. Ou eu trancava a faculdade, ou abandonava a faculdade, que trancar não adiantava mais, não podia mais. Eu abria mão do emprego, como do serviço público. Como eu achei melhor abrir mão, que esse da educação chamou e era 6 horas diárias, então não tinha tempo de trabalhar e estudar. Eu sempre dou prioridade a estudar. Então estou nessa até hoje. Mesmo a Guarda Municipal pagando bem melhor do que onde eu estou. Mas foi uma opção que na época foi mais viável e não me arrependo. Porque eu teria que ter feito isso na época. Tá? Então, voltando aqui para a realidade, nessa época do concurso de 2011, em Itaboraí, eu trabalhava de agente de vigilante patrimonial numa empresa privada. E eu incentivei um colega a fazer esse concurso. Tinha outra firma terceirizada que era da manutenção, que quando eu vi falar no concurso, falou assim: você é falcatrua, eu já fiz concurso para Itaboraí no ano e tal, assim, assado, não chamou ninguém, foi para pegar dinheiro da galera. Tem muita gente que passou e não chamou, e deu ruim. Aí eu falei pro meu colega: olha, se você for por esse lado, você não passa nunca em concurso nenhum. Porque sempre vai ter situações assim. Você tem que acreditar que o concurso vai chamar. Você almeja aquele cargo, almeja ser funcionário público. Então você tem que estudar, fazer inscrição, meter a cara, estudar certinho, bonitinho lá com a família digital, ver se você se enquadra, escolaridade, tudo bonitinho, e cair dentro. Porque eu volto a dizer, se você procurar um vizinho, alguém da sua família, você vai achar pessoas concursadas, que não entraram pela janela, fizeram o concurso ali, sem padrinho, e estão com seu emprego garantido hoje. Aí eu falei isso para ele. Eu fiz a prova, foi em 2011, foi nessa que eu entrei, que eu tô aqui. Tenho quase 10 anos. Na verdade, tenho 10 anos, né? Porque eu fui pulando de cargos em cargo. Então, nos primeiros cargos, como fiquei 11 meses, outros 40 dias, não efetivei. Esse tempo, creio que não vai contar. Não vai contar, enfim. Mas eu tenho, na verdade, 10 anos na prefeitura. Então, você precisa saber disso. Não deixa de fazer concurso por esse motivo. É falcatrua, tem pouca vaga. Estuda e faz. E outra, não faça apenas aquele concurso aquele cargo que você quer, não. Se você tiver condições, façam concursos antes daquele, para você não parar, para você estar sempre atualizado. É como se fosse um condicionamento físico. Um atleta tem que estar bem preparado, então você tem que estar sempre estudando. Se porventura você não tiver inscrito em concurso nenhum, é necessário e bom que você mantenha em dia o teu português, tem
tem que estar atualizado na sua gramática, está estudando ali matemática e informática, porque mais ou menos são as três matérias básicas que você vai encontrar em todos os concursos. Junto com isso, agora há um bom tempo está vindo também redação. Então, se no momento você não tem nenhum concurso em mente, você começa a se policiar, tirar seu tempinho, abre mão um pouco do joguinho de videogame, ou da série do Netflix, ou do Campeonato Brasileiro, ou seja o que for. Não deixa de fazer, tá? Mas tenta encaixar no seu dia a dia um tempinho para o seu estudo. 2 horas, 1h30, 3 horas. Entendeu? Dorme um pouquinho mais tarde. Se isola no quarto, na sala. Na sala é mais difícil que você tem o seu quarto, se isola. Se você não puder estudar em casa, vai para casa da sua avó, se for mais tranquilo. Porque quando você está estudando para concurso, infelizmente, nesse sentido que eu estou falando, quem está ao seu derredor, seus parentes, irmão, filho, primo, às vezes amigo, vizinho, são seus maiores inimigos. São os que mais te atrapalham. E não é intencional, tá? Não é intencional. É porque você está focado numa coisa e não estão. Então é normal, se você está de bobeira, você não está estudando, você vai querer ver uma televisão. Aí o volume da televisão te atrapalha, vai querer ouvir um rádio, vai falar alto automaticamente. Porque é um saco você ficar perto de uma pessoa que você não pode falar perto dele, não pode fazer barulho, porque vai atrapalhar ele estudar. Assim como é um saco você querer silêncio e não poder, e não ter, para você estudar e se concentrar. Então, eu consigo entender os dois lados, porque eu passo por isso. Tá? Eu até consigo com mais facilidade fazer silêncio para quem está estudando, porque eu sou muito vítima disso, de perder foco por barulho, por falatório. Então, eu tenho mais facilidade de fazer silêncio para os outros do que os outros para mim. Então, os parentes da gente, quem está em volta, eles acabam fazendo isso, mas não é maldade para te ferrar, não. Inclusive, tem uns até que eles, por algum motivo, às vezes, se tiver que comprar pão, ou tiver que comprar um jornal na banca, ele acha exatamente de pedir quem está lendo um livro, que está estudando, para ir lá comprar. A pessoa, às vezes, não é maldade, mas às vezes, como ele nunca focou nisso, ele não tem isso em mente, ele acha que aquela pessoa que está lendo um livro, está estudando, está escrevendo, resolvendo uma continha, uma questão, ele acha que aquela pessoa está à toa. Aí pede que a pessoa para ir apanhar uma roupa não sei aonde, uma roupa no varal, para pegar uma madeira de criança. Às vezes ele pode levantar e apanhar, mas ele acha que você está fazendo é o menos importante. Então, é bom você tiver condições de se isolar no quarto, fecha a porta e vai estudar. E avisa, olha, eu estou estudando, eu estou ficando lá 2 horas. Tem alguma coisa a fazer agora ou depois? Se for uma coisa que pode esperar, você pega e faz antes ou depois e vai estudar sossegado. Esquece que em volta do seu quarto existe o mundo, ok? Tem que focar. E estudar correto. Eu não vou ficar aqui dando muitas dicas de como estudar, porque senão o vídeo fica enorme. Mas você tem como pesquisar. Cada um tem sua estratégia, tá? Você tem como pesquisar na internet. Tem pessoas que tem bola um plano de estudo maravilhoso. Eu, particularmente, vou ser sincero, eu nunca tive um plano de estudo assim, detalhado. Eu pegava as provas que eu fazia e eu corrigia, né? Vi o gabarito que eu acertei, que eu errei, e via qual matéria que eu estava pior. Então chegou um momento que eu vi que eu não estava bem na específica, e português e matemática eu quase gabaritava, ou então ficava faltando 2, 3 de uma, 4. Eu falei, não, eu fiz assim, eu vou elevar o nível de português e matemática, porque eu quero passar a gabaritar português e matemática com facilidade, sem estudar muito, porque é uma coisa que não muda. Assim como a específica não muda, só que a específica é uma coisa que você não teve durante o ensino médio e fundamental, a matemática já teve. Então, a específica acaba sendo bicho de 7 cabeças, porque se não for tua área, se você não faz um curso de graduação, embora o curso de graduação, por exemplo, eu fiz matemática, e a maioria dos concursos que eu passei que eu fiz e passei, né, eu mesmo na faculdade não me ajudou não. Que a faculdade, o assunto é um pouco mais voltado para fazer fluir em você outras vertentes em cima de didática, principalmente que eu fiz licenciatura. Entendeu? Não exatamente ajuda um pouco, sim, mas a malandragem mais assim concreta que me ajudou não peguei na faculdade.
não me ajudou assim a ponto de falar, não, poxa, se não fosse faculdade não passaria, não foi. Mesmo se eu não tivesse faculdade, eu estaria aqui hoje, tá? Mas resumindo, você pode seguir um cronograma de alguém, bem explicadinho lá e tal, né? Você reservar, é uma coisa que eu achei bacana de algumas pessoas que eu vi, é você determinar, de acordo com o peso das matérias, a quantidade de questões e a importância, você dedicar mais horas para ela. Então você pega o tempo que você tem, bota no papel por mês ou por semana qual o tempo que você tem para estudar, entendeu? E vamos supor, não, eu tenho 6 horas na semana que eu posso estudar. E eu tenho 6 matérias. Você não vai estudar 1 hora para cada matéria. Você vai ver no concurso qual é a matéria específica, qual que tem o peso maior, aonde é o desempate, tem mais questões e vai tentar fazer proporção por aí. Então você encontra muito isso na internet. Talvez eu faça, é porque também não tem como fazer para tudo, eu estou te dando uma noção. Então é aconselhável você, dessas 10 horas, ao invés de botar botar você tem 6 horas por semana e são 6 matérias, ao invés de botar 1 hora para cada um, você vai colocar, se você tem uma matéria que é peso 1, a outra é peso 2 e a outra é peso 3, você vai estudar 3 horas para peso 3 durante a semana, 2 horas para peso 2 e 1 hora para peso 1. E vai fazendo isso toda semana, tá? Isso é um exemplo que eu dei. Porque aí, quando chegar na prova, você vai estar você vai estar equiparado. Proporcionalmente de conhecimento, em termos de nivelamento de assunto, você vai estar equiparado. E não faz essa coisa de você estudar uma matéria toda primeiro, não. Porque não é bom. Eu fiz muito isso. Estudar a matéria toda primeiro, depois ir para outra. Trabalhe teu cérebro de forma que você estude, dessas 6 horas, você estude 1 hora dessa matéria que tenha um peso, tá? Aí se você conseguir estudar 2 horas hoje ainda, então 2 horas naquela matéria de 2 pesos, isso pelo exemplo que eu dei. Aí, claro, não deve estudar muita coisa hoje para não coisa, aí amanhã estuda 3 horas para aquela prova que tem peso 3. Aí vai voltar o ciclo de novo, vai chegar o momento de você ter que estudar de novo a matéria de peso 1, aí você vai estudar 1 hora. Matéria de peso 2, você vai estudar 2 horas. Matéria de peso 3, você vai estudar 3 horas. No exemplo que eu dei, da proporção que eu estou fazendo. Você vai ter que fazer isso com cada concurso, que as provas têm números de questões diferentes, matérias diferentes, pesos diferentes. Então isso vai fazer com que a proporção mude. E tem que levar em consideração também a facilidade ou dificuldade que você tem para cada matéria. Às vezes essa matéria de peso 1, ela chega a ser tão difícil para você, que a de peso 3 às vezes não é nem tanto, porque às vezes a tua área você tem mais facilidade. Então é interessante você fazer o quê? Dividir o tempo, que a de peso 3 você vai estudar 2 para essa e 2 para aquela, equiparar, tá? Mas não fica estudando a matéria toda primeiro para terminar e depois a outra primeiro, não, tá? E o edital vai servir para instalar as questões, os assuntos que você vai estudar, mas não necessariamente você vai seguir aquela sequência, porque às vezes pode ir fora de ordem, às vezes é mais vantagem você aprender uma coisa antes da outra, tá? Na matemática, eu sou da área, eu já sei que mais ou menos que eu tenho que fazer primeiro, estudar primeiro, e ela às vezes vem mais ou menos na ordem, a matemática, porque normalmente são matemáticos que montam. Os matemáticos têm um certo coisa com padrões, entendeu? Não é uma regra, mas como matemática é uma coisa que tem a ver com padrões e lógica, então é normalmente quem faz o cronograma de matemática, se ele for matemático, ele vai botar numa ordem razoável, quase que na ordem crescente de conhecimento. Mas se você perceber alguma coisa diferente, você tem que seguir entendeu? E resolver questões, gente. Precisa resolver questões, tá bom? Não adianta só ler. Seja matemática então nem se fala, mas qualquer outra matéria, resolva questões, faça simulado. Gente, simulado, o próprio nome já diz, simulado. Você já parou para pensar, ou seja, que todos os cursos técnicos, até inclusive a própria faculdade de licenciatura, quando você faz o estágio é como se fosse um simuladão, né? Você vai para o campo, né? Vai botar o seu conhecimento em prática. Você vai estagiar. Aquilo é um simuladão, um simulado. Você vai botar a teoria em prática. Aquilo, você tem uma base que você vai enfrentar na realidade, quando você estiver formado. Então, estudou para concurso, você precisa fazer questionário, precisa fazer simulados, tá?
Procura esse simulado que tem a ver com sua prova. Se tiver provas antigas, melhor ainda. Vídeos, né? Normalmente hoje é muito vídeos. Entendeu? E outra. Eu, particularmente, os concursos que eu faço, eu sou um dos 3 últimos a sair para levar a prova para casa. Por quê? É por ali que você começa a grifar o que você está mais errando. Porque em cada disciplina tem uma área nela que você é mais vulnerável, né? Então você, com a prova, que normalmente o pessoal da banca eles pegam por assunto e tenta colocar o que caiu no edital, eles catam aquilo, tenta diversificar e tenta compactar, dependendo da matéria que for, se for matemática, por exemplo, uma questão que caia mais de uma teoria nela, para ele dar uma enxugada na prova, porque você já pensou, se ele botar uma questão para cada teoria da disciplina, vai ficar uma prova com um livro, né? Então, tem questão de matemática, assim como outras matérias, que em uma questão você tem que saber várias teorias para responder aquela questão. Então, por isso que é bom você levar a prova para casa, você vai grifar o que você mais errou e por quê. O que você errou? Ah, não, eu errei matemática porque eu não saquei que isso aqui se resolveria com regra de 3. Ou então eu não saquei que isso aqui para se resolver essa questão de português aqui eu não saquei porque que eu tinha que saber objeto direto ou sei lá, orações subordinadas. Aí você vai grifando. Aí eu acertei por quê essa? Aquela que você sabe que você acertou de certeza, você bota um ok nela para saber que aquilo você domina. Aqui você chutou, você vai colocar uma interrogação ou uma exclamaçãozinha para saber que você chutou aquela, para você não se enganar. E a prova serve para isso. Você vai pegar a prova, vai fazer isso nela inteira, de cabo a rabo. Vai corrigir e vai ver os acertos e erros. Mesmo que você tenha ido bem na prova, você tem que ir nas questões que você errou e saber o porquê você errou. E ir nasquela que você lembre que chutou. Inclusive, quando você vai levar para casa o caderno, na hora da prova você pode colocar lá uma sigrazinha para você saber se chutou aquela questão. Para quando você conseguir o gabarito, você for fazer essa conferência, você ter noção clara do que você é capaz. Eu fazia tanto concurso, fazia isso, que de acordo com a relação relação candidato-vaga, né? Pela minha pontuação, eu tinha uma noção de aonde eu ia ficar no ranking, mais ou menos, tá? Claro que eu não tinha aquela coisa exata, porque seria impossível, né? Não tem uma bola de cristal. Mas como eu fazia muito de área de agente administrativo ou técnico administrativo, era o que mais tinha na época que eu fazia concurso, e auxiliar de serviços gerais também, mas eu fiz muito mais de agente técnico administrativo, porque para o ensino médio é uma coisa, só exige ensino médio e mais nada. Então eu caía dentro direto. Então eu fazia para o município que eu moro, fazia para o município vizinhos. Então o padrão era quase a mesma. Variava variava um pouco de matéria para matéria, né? Às vezes uma tinha informática, a outra não. Umas tinha a específica, no caso para agente administrativo, normalmente sempre tem direito administrativo, alguma coisa, né? Aí umas às vezes engloba aquela outra matéria que eu achava chatinha pra caramba, não sei se é de administração de materiais, alguma coisa desse tipo assim. Alguma coisa sobre arquivo, ver se em alguns cai outro não. Essas coisas que diversificavam um pouquinho, aí você tinha que ter um cuidado com isso. Mas na maioria era quase tudo o mesmo padrão. De repente caía cobrando coisas que na outra não cobrava, né? Focar mais uma coisa em outra. Então isso como a prova era quase toda no mesmo padrão, e eu vigiava muito a relação. Gente, uma coisa muito importante para você saber mais ou menos onde você vai ficar é você vigiar a relação candidato-vaga. Por quê? Querendo ou não, os concurseiros são sempre os mesmos. E quando vão chegando os concurseiros novos, claro, com exceções de poucos que realmente se prepararam muito, mesmo sendo a primeira vez de concurso, fez curso preparatório e tudo mais, ficou não sei quanto tempo, ano estudando, então chega forte, chega para passar. Mas a maioria não. A maioria concurseiro novo chega para tomar na cabeça. Eu fui assim.
Havia até não é desclassificado, não tira, não fica no zero ou no tal, mas fica numa condição fora da manada que vai ser chamada, entendeu? Então, aquelas pessoas que realmente competem, aquelas que realmente podem tirar a vaga do outro, são quase os mesmos, que fica girando ali, entendeu? Parecido com um jogo de futebol, aqueles times que geralmente chegam na final, que geralmente ganham o título, que geralmente estão no G4. Então, quem está sempre fazendo concurso, está sempre se atualizando, esses pessoal estão sempre embolados por ali. Aí, alguns vão passando e vai, é igual uma fila, vai andando. Quem vai se aproximando, quem passou, ele às vezes no outro ele nem volta, porque a vida foi chamado em um, que não é nem de repente nem naquele que passou agora, porque não chama de cara assim. A vida passou num, foi chamado em um que ele fez há 3 anos atrás ou 4. Ou no meu caso, por exemplo, que eu botei um na justiça que não chamou dentro das vagas na época, me chamou com 9 anos de que eu tinha entrado na justiça, que eu fiz concurso. Então, se eu estou em um concurso que valesse a pena sair, ou estivesse numa empresa privada que valesse a pena sair, ou desempregado, eu teria chegado, eu teria ido para esse lugar. E você vê, eu era concurseiro de fazer até 6 provas por mês. Os 4 domingos que tivesse prova, eu fazia e fazia dobradinha, que é o que eu chamo de dobradinha. O concurso que te dá um cargo de nível fundamental e médio são em horários diferentes, dá para você fazer os dois. Então chegava meio a fazer 6 provas, entendeu? Então eu conseguia, eu estava em condições técnicas de conhecimento e usava esses macetezinhos, de eu ter uma noção. Aí eu falei assim, poxa, se esse concurso aqui para serviço para agente administrativo deu uma relação de candidato vaga de 50 por vaga, eu acertei 75% da prova e fiquei entre os 120 e tinha 100 vagas, vamos botar. Esse concurso agora, vamos supor que nesse agora que eu estou olhando, a relação é os mesmos 50 ou perto disso, só que agora eu tirei, ao invés de 75, eu tirei 82%, não parece nada, não, a diferença é imensa. Aí eu sei que eu vou ficar bem mais próximo do que eu fiquei no outro. Se eu fiquei no outro, na relação bem próxima, de relação de vaga bem próxima, entre 50, 60, 50 e pouco, 40 e pouco, 60 por vaga. A relação candidato-vaga. Eu com 75% de acerto da prova, consegui ficar entre os 120 primeiros, para uma prova que, vamos supor que, no exemplo estou dando que tivesse 100 vagas, ou tivesse uma, tá? Estou falando para eu saber onde eu vou ficar mais ou menos. No próximo concurso, se eu estou vendo que a relação está praticamente a mesma, o desvio padrão é bem próximo, mas agora ao invés de 75% eu tirei 10% a mais, então eu tenho certeza absoluta que eu vou ficar acima dos 120. Aí eu pegava e tentava pegar aquela filinha de onde eu estava, onde fiquei 120, dividia lá em 3 ou 4 partes, dividia aquele percentual de 75% de acerto, e agora sou com 85%, e tentar fazer uma proporçãozinha, coisa minha, tá, gente? Isso varia muito porque também depende do acerto dos outros. Isso não é uma coisa que vai te dar esse estado exato, é uma noção, mas tem lógica, tá? Aí eu fazia uma proporçãozinha lá e sabia, vou ficar aqui entre os 60 e pouco. Eu ainda falava com o colega, ou então com a minha esposa, olha, pelo acerto que eu tirei nessa, baseado na prova anterior, eu tenho condições, vamos supor que fosse 100 vagas, né? E eu ficar 120 na primeira, e agora eu tenho condições de agora ficar entre os 60. E entre os 60, sendo 100 vagas, eu vou ser chamado, ficava, já meio sorridente. E acontecia, tá? Eu nunca errei isso, de ficar assim, porque eu não cravava, né? Vou ficar em 15, eu não cravava. Eu tinha noção de bloco, eu ficava no bloco dos 80 primeiro, ou dos 60, dos 20. Só teve uma prova que eu cravei. Foi esse auxiliar de civis gerais, que é de fundamental. Eu tinha feito a primeira que eu fiz de auxiliar de civis gerais foi em Niterói, tomei na cabeça, e eu já fazia prova de concurso para ensino médio pra caramba, já ficava lá próximo de ficar dentro dos chamados. Já ficar em cada de reserva pra caramba, e tomei na cabeça com a primeira prova de nível fundamental. Falei, brincadeira, mas realmente, aquela de Niterói, não lembro quem foi o órgão, mas foi a prefeitura. Foi dificílima, tal ponto que até anularam, porque tinha coisas ali
E ficou mais difícil do que a prova de nível médio que eu fiz para o mesmo concurso, só para você ter uma ideia. Mas mesmo assim eu fiquei aborrecido, porque acho que era um fundamental incompleto, só que botaram o nível lá em cima. Eu falei, gente, que isso? Eu não classificar uma prova dessa, mesmo sendo puxado, porque eu estou fazendo ensino médio, anularam por causa da dificuldade, tá? Que a prova foi. Aí eu falei com minha esposa, nunca mais eu fico reprovado numa prova de nível fundamental de Ciências Gerais, nada contra, mas pô, já fazia de nível médio e já estava começando a faculdade, fazer faculdade. Então, eu vi onde estava errando. A próxima que eu fiz, Ciências Gerais, foi a de Fundação de Arte de Niterói, foi a que eu passei, que eu botei na justiça, que eu acabei de comentar, que só chamaram 10 anos depois. Eram 30 questões, que normalmente era assim, Ciências Gerais caía o quê? Era 40, na verdade, 20 de matemática e 20 de português. Só isso. Entendeu? Talvez mais um pouco, dependendo. Acho que essa, não sei se foi isso. Eu sei que eu fiquei devendo 2 questões de matemática e uma de português. E de 36 vagas eu fiquei em 34. Entendeu? Então só... Não, aliás, eu só errei 2 questões. Uma de matemática e uma de português. Sendo que português tinha peso 2. Teve um colega que errou 2 também, igual a mim. Só que ele errou 2 de matemática. Entendeu? Aí ele ficou na minha frente e foi chamado logo de cara, acho que na 6ª posição, se não me engano, na 20ª. Ficou bem na frente, tá? Você vê que quando você perde um ponto ou meio, você pensa que vai ficar só uma posição atrás na frente do outro colocado, não. Você pode ficar, se você acertar meio ponto a mais ou um, você pode, depende da quantidade de inscritos de pessoas que empatou contigo ou não. Você pode ranquear para 20 para frente ou mais, né? Tá? Só um exemplo, ou para trás, só por causa de meio ponto ou um ponto. Então eu penso, é importante você fazer uma prova com bastante cautela, com bastante certeza no que você está fazendo, tá? E então, só dando uma juntada rápida do que eu falei, para eu falar mais uma coisinha e parar, porque o vídeo já está com meia hora já. Então você não ouça o que os outros falem, siga a dica que eu te falei, que é para separar momentos para estudar, abrir mão de muitas coisas que não te dá retorno para o teu futuro, tá? E o concurso a gente começa a fazer a partir do momento que você está sabendo dele. Primeiramente é isso, né? Fica sempre futucando esses sites, ou banca de jornal, que tem esse concurso, mesmo que ele não abriu, mas está falando em abrir, você entra, futuca lá, vai no digital, olha. Faça a inscrição sempre antes assim que abriu, você faz. Pagar, não paga de cara não. Deixa eu pagar um pouco mais perto, não no último dia. Por quê? Porque às vezes você paga de cara, o concurso anula. E uma coisa que eu vou falar para você, não corra atrás de recuperar dinheiro de inscrição. Seja R$100, seja 110, 100 o quê, porque vai te dar uma dor de cabeça. A menos que seja uma banca muito boa, uma instituição muito boa que só pede número de inscrição ao CPF e ela faz um pix para você ou joga para tua conta. Você não tem que ir lá, só manda por e-mail, isso você faz. Para você ir no local, fazer não sei o que, olha, cara, eu não sei. Eu particularmente abri mão de algumas coisas assim, porque você tem mais dor de cabeça do que você gasta dinheiro de passagem, você perde tempo, perde de serviço, se apurrinha. Faz como se fosse um jogo, olha o concurso, faz a inscrição. Estuda. Já estuda até antes de abrir a inscrição, que você estiver já focado, você estuda. Mantém estudando português, matemática e informática. Mas se porventura depois você escreveu bonitinho, o curso anulou, você já pagou, cara, eu particularmente não corro atrás de dinheiro, nunca corri. Tá? Assim, a primeira vez, uma vez eu corri, mas olha só o risco que eu fiz, primeira vez, né? Me pediram que eu mandasse o comprovante pelo e-mail, comprovante. Eu como babaca, a gente tira a cheque, mandei o comprovante. Aí já era. Mas eu não quis ir atrás porque ia ser pior. Aí você vai botar advogado por causa de um dinheirinho desse. Se você tiver uma certeza absoluta que o retorno vai ser muito bom pela reação que vai dar. Tá? Então, esquece. Paga, estuda e passa. Aí depois que você passar, você vigia. Outra coisa, por isso que eu perdi muito concurso, tá? Que eu te falei, entrega documento. Assim que você fizer o concurso, você precisa acompanhar. Tá? Todo dia de repente você não precisa, mas não deixa ficar igual. Eu fiquei 9 dias sem acompanhar isso que eu passei da educação em Niterói para a área administrativa. Eu perdi a entrega de documento. Eu ainda liguei, só para desencargo de consciência, liguei para a instituição e perguntei, eu tô vendo aqui que eu tô na lista de entrega de documentos, mas já tem 9 dias que passou, agora não adianta mais. Não adianta não, porque é eliminatória a falta. E com certeza estava no edital isso, eu só dei um de João sem braço. Então acompanhe, coloca marcado no lugar o site que acompanha e fica ali vendo quando que eles mandam olhar de novo.
Vê a sua caixa de e-mail, acompanha. Se tiver pergunta, manda e-mail para isso se precisar, tá? Porque se passar um dia, cara, não tem jeito, você perdeu, tá? Aí eu perdi um por isso. Então acompanhe. Outra coisa, com relação ao salário que o concurso oferece, carga horária, você só começa a ver isso se você já está num serviço público, tá? Se você não está, às vezes dependendo do serviço que você está em firma privada, particular, às vezes você ganha um pouquinho menos e ser funcionário público, porque não vai ser mandado embora de bobeira, do que você... Não, né? Você está num lugar que você está ganhando R$2.000, mas é uma empresa privada, não tem vínculo nenhum com algo público, né? O Banco do Brasil, por exemplo, ele é misto, é sociedade de economia mista, né? Instituição financeira e de economia mista. Então ali é CLT, mas é um CLT que vale a pena você fazer, porque não é aquele CLT de uma firma particular qualquer, tá? Entre você, isso é um exemplo, tá, gente? Eu não vou citar nome porque não estou menosprezando ninguém, mas, por exemplo, se você estiver, por exemplo, na Casa Bahia, estiver num Publix, num supermarket, de carteira assinada, você tem muito mais chance de ser mandado embora mesmo sem justa causa do que se você estiver no Banco do Brasil, você sem justa causa, você não é mandado embora sem justa causa, tá? Pode ficar tranquilo. Uma outra instituição que tenha vínculo, que seja misto, né, que tenha também que tenha vínculo com o poder público, né? Eu aqui de cabeça não sei, eu sei se Correio também é a CLT também, se eu não me engano, não tenho certeza. Acho que eu não tenho certeza quando eu fiz isso já era, mas não me preocupar muito com isso, porque eu já tinha essa noção de, mesmo sendo CLT, porém como tem um pé no órgão público, eu sei que não manda embora assim de bobeira, então é tranquilo também. E às vezes vale até mais a pena, porque o retorno financeiro é melhor, tá? Porque o seu salário ele é atualizado todo ano que o salário sobe. E a instituição do governo, que você é estatutário, depende muito do seu órgão superior de reajustar. E onde eu estou, por exemplo, tá 10 anos sem reajustar. O salário está defasado em quase 50%, para ser mais preciso, em 47%. Então, o salário, tivemos um maior prejuízo com isso. Se tivesse num Banco do Brasil, por exemplo, estaria atualizadíssimo. Então, hoje em dia está sendo praticamente mais vantagem você trabalhar no Banco do Brasil, no CLT desse tipo, um tipo banco, ou tipo um correio, ou outro órgão que tenha que mistura aí, que tenha um pé dentro dentro do governo e o outro na sociedade privada, né, que é mista. Eu estou falando a grosso modo, que é para quem é leigo entender o que estou dizendo, tá? Que tem instituição que é puramente do governo, que é onde só pode abrir concurso para efetivos, não abre vínculo para CLT. Pode até contratar, tá? Contratar por 2 anos e fazer lá aí é diferente, em alguns casos. Agora, concurso público, né, CLT, não é qualquer órgão que pode fazer, não. Só de economia mista, instituição de economia mista como o Banco do Brasil, e o outro, no caso do Correio. Tem outros também. Autarquias é voltado mais para servidor público também. Mas, enfim, é isso, né? Para o vídeo não ficar maior do que já está. E sempre, né, volto a dizer, assim que você entrar no emprego, seja ele público que for, no caso você CLT ou efetivo, procure continuar estudando para você galgar algo melhor para sua vida, tá bom? Se inscreva no canal, deixa aí seu comentário, tá bom? Eu agradeço aí. Seu like é muito importante. Compartilhe o vídeo e tapa os ouvidos para quem disser que não vale a pena fazer concurso, tá? Vale sim. Vale sim. Você tem 2 opções, te falei, ou você fazer para efetivo, ou fazer para CLT, que vale a pena, tipo o Banco do Brasil, ou outros que não mandam embora de bobeira. Inclusive os salários ficam até atualizados. Você acaba monetariamente se dando melhor do que o efetivo. Eu sou efetivo, mas eu falo com consciência,
tá? Muito obrigado, fique com Deus e vamos lá, pra cima dos concursos aí, galera.